Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre a obra Filamentos de Horror. Ela foi escrita aí pelo Eduardo Von. Ela reúne 17 contos que se passam em tempos distintos, períodos distintos, com personagens distintos também. Porém, cada conto está interligado aí de uma maneira, geral, em razão de uma entidade macabra que tá aí observando a ação do tempo, né, com a humanidade, enquanto ela vai ali tecendo seus filamentos, né, conseguindo aí andar, né, pela Terra, né, até tem um conto que se passa no espaço. Então, assim, ou seja, essa entidade, ela chega até no espaço e cada dia que passa, né, ela com a sua fome, né, de poder, assim, ela vai conseguindo mais território, conseguindo mais discípulos, né, pra ela e, né, ou seja, acaba aí dominando tudo. Uma questão muito interessante que eu achei da obra é que o autor, assim, ele conseguiu fazer com que cada conto desse a impressão que fosse uma pessoa diferente que estivesse escrevendo mesmo. Até por causa da vivência, né, da emoção do personagem em si, né, que tá ali fazendo a narrativa. Então, assim, é como se o Von tivesse ali incorporado alguém e escrito. É até engraçado falar assim, porque é difícil um escritor que tem essa habilidade, né, de mudar, assim, os seus maneirismos, né, os seus trejeitos na hora ali de escrever. Então, assim, é legal. E outro aspecto também importante da obra é que cada conto, o autor, ele deixa aí um cenário para você ter em mente, assim, de como que vai se passar a história em si, né, do conto. Por exemplo, Canções na Praia, né? Ele coloca o período, né, histórico, né, Canções na Praia. A história se passa em 2019. Aí ele coloca que a história se passa em um hospício, né? E nesse hospício, o que acontece? Vamos lá. Paredes brancas sem janelas. Um vulto sentado em um canto está perdido em seus pensamentos. Ou seja, ele já te dá aí uma imagem mental de como que vai iniciar aí a narrativa, né? Quem que vai ser o interlocutor. Aí, beleza. O conto começa, né, com essa pessoa, né, ela que tá, esse doente mental, né, que tá lá no hospício, filosofando sobre os tempos de glória dele, de quando ele realizava sacrifícios humanos. Então, assim, já começa assim, de leve, né? Mas, tipo assim, essa pessoa que tá lá no hospício, ela começa a filosofar, né, sobre a existência humana, a banalidade e tal, como que a gente é muito ínfimo aqui, a nossa vida acaba muito rápido, e começa a questionar a questão da dor, de perda e luto, se vale a pena viver, tipo, entende? Então, assim, a narrativa ela é densa, ela é pesada, assombrosa, né? Então, tipo assim, não é um livro pra quem tem estômago fraco. Também não é um livro pra quem tem, assim, às vezes depressão, porque ela provoca gatilhos suicidas, enfim. Até, assim, tem algumas cenas de mutilação e tal. Então, assim, a obra possui gatilhos e é mais 18. Então, ou seja, se você tem o estômago fraco, não leia pra não ter pesadelo e ficar sem dormir depois e me culpar por isso, né? Então, vamos lá. Continuando, né, depois de depois de avisar, né? Depois, o segundo conto é o Banquete. O Banquete, ele se passa essa história em 1940. O autor, ele coloca, né, o cenário, né, o local que se passa, né, Sudetos, na Tchecoslováquia. Aí ele dá, né, a visão, né, exata de como que você vai encontrar o interlocutor no início do conto, né? Uma noite fria, de cujo silêncio é quebrado por uma música ao longe,
respiração ofegante, coração batendo rápido. Então, né, já começa, né, desse jeito, né? Um rapaz tcheco, ele conseguiu aí sobreviver à guerra e ele chega aí em um banquete, né, alemão, e com a intenção de matar um general. Só que assim, ele vai feliz que vai matar esse cara e levar a galera junto com ele, né? Porque sabe lá que os nazistinhas tá lá e vai dar zebra, né? Então, tipo assim, vai numa missão suicida. Só que, quando ele chega lá, ele vê que o buraco é mais embaixo. Porque, tipo assim, ele tem uma surpresa bem macabra. Aí depois aí tem o terceiro conto, né? Que é o Wendigo. Esse conto, ele se passa aí em 1612. Então aí tem a descrição, né, do cenário, região dos Grandes Lagos, Canadá. Os ventos gelados dizem que as primeiras neves estão próximas. Aí você já tem aí, imagina aquele cenário desolado, né, cheio de neve, a nevasca, galera com frio, morrendo de fome. E assim começa a treta. Porque tem um rapaz, né, com outro rapaz, dois rapazes ali felizes, né? Falou assim, vão caçar, dá nada não, tô com fome, vão levar comida pra aldeia lá, né, top. Aí, né, vão felizes, né, caçar. Seguiram pegar uns coelhos, né, tão felizes lá. Mas, né, muita gente, tá frio, não sabe quanto tempo vai durar o inverno. Beleza. Estão andando lá na montanha, de repente, o que acontece? Vê um bisão, bendito bisão louco, piradinho, metendo a cabeça na rocha. Esse conto, ele foi inspirado até num pesadelo do autor. Numa entrevista ele me contou que, só que no sonho dele era um bode batendo a cabeça. Gente, esse bisão tá possuído lá por um trem e, né, você já imagina a cena. Assim, é bem macabro, como é conto, é complicado, né? Você vai contando assim pra não dar spoiler, né? Vou contar o final do conto, fudeu o livro, né? Mas, tipo assim, já dá pra você ter uma noção de que o negócio vai feder. O próximo conto é o Tsunami, ele se passa em 2026, né? Aí o cenário, praia em Sumatra, na Indonésia, verão e férias escolares, domingo de sol. Aí você já imagina todo mundo lá feliz, de férias, e de repente o mar começa a retroceder, né? Bem típico de quando vai acontecer um tsunami, né? Começa a andar para depois desgramar tudo e jogar tudo e matar todo mundo e, né? Fudeu, né? Só que um jovenzinho tá lá, de boa, né? Na praia, e enquanto todo mundo tá fugindo, esse jovenzinho fala assim: deixa eu filmar aqui, né? Colocar nas redes sociais, dá nada não. E sai feliz lá, filmando. E aí ele começa a entrar pro mundo do mar, né? Onde tá retrocedendo lá, que aí o que acontece? Retrocedeu, né? Tem alga, tem peixe, tem um monte de coisa lá bizarra que você nunca viu, porque tem uma água lá tampando. Até que ele acha uma cabana. E nessa cabana, aí a merda chove, né? Porque alguma coisa muito macabra e bizarra deve estar lá, né? Porque, imagina, uma cabana podre, né? Só que inteira, debaixo do mar. Próximo conto. Impermanência, 1879, Yagamata, Japão. O cheiro de bolor, podridão, é encoberto pelo cheiro forte do incenso. Aí você já tem aí uma noção do que virá, né? Um senhor, né, de idade, ele meditou a vida inteira dele, né? Ele seguiu os caminhos aí do Dharma e tal. E daí, em certo ponto, né, ele é budista, ele escolheu aí seguir o Soku Shibutsu, né? Que é o ato de tornar-se aí o Buda vivo, né? Que nada mais nada é do que, se você der um Google aí, você vai ver, talvez, né, alguma escultura, alguma coisa, enfim. Esse
esse senhorzinho, ele seria mumificado, né? Beleza. O que acontece? Esse senhor porque o Buda, o estado de Buda seria nada mais, nada menos, assim, pela pouca concepção que eu tenho do budismo, assim, a pessoa atingiu o estado de Buda, né? Seria, tipo, o estado máximo de se libertar dessas amarras carnais, né? Atingir um estado de espírito, assim, tão grandioso, né? Que não precisa mais do corpo físico, né? Então, assim, dá-se a entender que era isso que esse senhor estava buscando, né? Então, assim, ele faz os rituais e tudo. No entanto, quando ele se desprende, né? Quando ele está nesse processo, né, de se desprender aí do seu corpo físico, ele começa a ter alguns pensamentos, assim, meio conflitantes, né? Que acaba atrapalhando aí a jornada dele, né? E ele acaba aí ficando meio que preso, né? Lá nos confins da Terra, né? E em meio disso, tem uma entidade, né? Macabra pra caramba, que fica perseguindo ele, né? E ele tem que se livrar disso de algum modo, né? Agora, se ele vai conseguir se livrar, e se você vai conseguir se livrar também depois, quando você for dormir à noite, aí eu já não sei te dizer. Esse conto, Simbiose. 2035, órbita da Terra. A luz constante do Sol e a falta de gravidade dificultam a rotina. Imagina que um astronauta, né? Ele tá lá, trampando no espaço, fazendo os estudos dele, até que ele encontra uma estranha formação de fungos lá na espaçonave. Aí ele pega esses fungos, né, e fala assim, fungo no espaço, pega e vai estudar esses fungos e, né, como todo cientista, né, ele pega esses fungos e fala assim, vou tentar reproduzir eles, né, ele pega os esporos lá e tal, e vai reproduzindo esses fungos e reproduzindo até a espaçonave ficar cheia de fungo. E na hora que você vê, o que acontece? Fungo para todo lado, né? E o que é esse fungo? Esse fungo é o capiroto. Esse conto especificamente me lembrou até um pouco The Walking Dead. The Walking Dead não, The Last of Us, né? The Last of Us é por causa do fungo. Fiquei com isso na cabeça na hora que eu tava lendo. Eu falei, nossa, cara, imagina se esse trem fosse verdade. Esse fungo na Terra, esse fungo entidade aí, um deus do demônio, um deus satânico, que caramba que é esse? Imagina o apocalipse, que esse negócio. E não é que teve mesmo? O autor escreveu um conto apocalíptico, inclusive em relação a esse fungo, a essa entidade. Esse conto é o último conto do livro, é o Liberdade. Esse conto ele não colocou data, né, porque é no apocalipse. Aí, ruínas de uma grande cidade, enfim, capaz de respirar livremente. O que esse fungo faz, minha gente? Esse fungo, essa entidade sedenta de poder, sedenta de dominação, sedenta de... O que é que a galera venera ela? Seguidores. Ela domina tudo. A porra toda, imagina. Domina tudo. E humano, animal, vegetal, mineral, escambau. Ela domina tudo. Então, tipo assim, o último conto, tipo, é The Last of Us. Tipo, não tem nada a ver com a paçoca, mas, tipo, me lembrou isso porque essa questão de um organismo vivo, né? No caso da obra considerada aí como uma divindade, né? Conseguiu aí, pouco a pouco, os seus filamentos, né? Abocanhando aí as bordas, né? Da humanidade, até conseguir dominar tudo e destruir tudo, levar tudo à decadência. E, cara, lê o caramba do livro, porque você vai ter pesadelo e
dorme com a luz acesa, só isso que eu te falo. Beijo, falou!